Graça e paz, igreja. Amém. Eu gostaria que você pode sentar, por favor, pode ficar à vontade aí. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, mas muito feliz por ter recebido esse convite. Feliz demais. E todos os convites que nós recebemos lá, nós temos por costume de pedir ao nosso pai. Nós temos o pastor Marcelo como pai, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. E eu pedi e ele liberou. Quando a gente pede e ele libera, a gente entende então que vai fluir de Deus, amém? Quem está pronto para receber de Deus aí? Quem está sedento para receber de Deus aí, amém? Glória a Deus. Eu quero dizer que eu amo essa igreja. E eu quero contar uma história bem curta para vocês, bem rápida. Meu nome é Ricardo, sobrenome é Crispolini. Eu sou da cidade de Sumaré, atualmente aí há uns 6 anos que eu estou morando lá. Mas eu vim de Nova Odessa, morei 28 anos em Nova Odessa. E aí então, faz uns 16 anos que eu conheço o pastor Marcelo. Eu venho acompanhando, ele vem me aguentando, e eu venho acompanhando ele há 16 anos. E pela glória de Deus e pela graça de Deus, eu tenho esse privilégio de andar do lado desse homem. Pensa num homem, queridos, apaixonado por pessoas e visionário no reino de Deus. É o meu paizão aí, o pastor Marcelo. E quando um dia ele falou assim: Ricardinho, eu vou receber uns homens lá na igreja, lá uns homens de Deus, e eu gostaria que você fosse lá também. E há 3 anos eu estou em tempo integral. Ele me convidou e eu passei a ficar em tempo integral. E ele é empresário, ele trabalha, mas ao mesmo tempo ele se dedica totalmente à igreja. E aí então, quando eu fui para a igreja, e ele falou que os irmãos que iam lá eram o pessoal da clínica Eliasib, né? Eliasib, é assim? Eu fiquei, olha, pastor Valdomiro, eu fiquei perplexo, porque desde quando eu comecei a trabalhar com um pastor, trabalhei com ele no jornal dele em Hortolândia, eu conheci a clínica. Eu já tive a oportunidade de levar 5 pessoas lá, dessas 5 pessoas, 2 tiveram um sucesso muito grande, porque eles quiseram e eles se recuperaram. E para a glória de Jesus. Outros 3, Deus está trabalhando. E quando eu vi pessoalmente, eu entendi então a passagem que dizia que antes eu via só de falar. Mas aí então fiquei tão feliz de com ele estar. Aí de repente já veio de quebra já os seguranças dele, o Rodolfo e o Luquinhas. E olha, fiquei apaixonado por esses homens aí. Glória a Deus. Estava mais alguém? Não, né? Era você e o Luquinhas, né? Dupla dinâmica. E eu sou muito feliz por isso. Eu amo demais a igreja aqui. Quando nós falamos de vocês lá, os irmãos de Sumaré sabem. E no EDD, quando nós viemos aqui com um grupo, não do tamanho que nós queríamos, mas os que estavam disponíveis, nós somos encharcados, recebemos demais. E tem sido uma bênção essa aliança. Amém? Glória a Deus. E recebendo esse convite, eu perguntei para o pai. Falei: Senhor, o senhor quer que eu fale lá? O que é que o senhor quer que eu fale lá para aquele povo tão sedento, tão apaixonado, que vai conquistar a cidade de Campinas? Amém? Toda Campinas e região, o Senhor tem trazido esse crescimento no reino espiritual. E esse crescimento, ele está chegando, ele vai acontecer, e vocês vão conquistar Campinas e região para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E aí, eu entendi que o Senhor falou tão assim, claramente, para falar sobre algo que me despertou quando eu estava começando a minha caminhada cristã. Eu conhecia Cristo e eu passei a me apaixonar por Ele. E então,
na ocasião, eu tinha acabado de ser mandado embora de uma empresa e eu fiquei recebendo um seguro-desemprego. E eu preferi não trabalhar, e eu fiquei 5 meses conhecendo da Bíblia. Então, eu chegava na casa na época, meu pai na fé, o rapaz que me ganhou para Cristo, chegava na casa dele, nós ficávamos lendo e comendo da Bíblia, e comendo da Bíblia, e comendo da Bíblia, assim, de manhã, tarde e à noite. Eu ia embora para casa, comunicando meu pai onde eu estava, minha mãe e tal, mas eu ia embora para casa só para descansar mesmo. E aí, essa paixão, esse fogo pelo conhecimento da palavra, me despertou algo maravilhoso. O Senhor mostrou para mim quem eu era, porque até então eu não tinha noção, querido. Eu perguntava para o meu pai, biológico, chama Arnaldo Crispolini, eu perguntava para minha mãe, a Maria, eu falava, pai, qual o sentido da vida? Tem que ter alguma coisa. E o meu pai não tinha resposta, não tinha explicação, porque a minha família sempre foi envolvida com o catolicismo e um tanto com o espiritismo. Então, tinha o engano estava de um jeito terrível. E eu queria saber o que seria para depois, aonde eu iria, para onde nós iríamos depois de morrer, e não tinha resposta. E aí, então, fui convidado para um retiro de 4 dias. Eu tinha acabado de sofrer um acidente de moto, nem moto, né, mas considerava bastante, que era uma bizinha que eu tinha. Naquela época não era tão mais potente como é hoje. E aí, então, eu já não me aguentava mais, eu não me suportava mais e fui para o retiro. Chegou lá o rapaz que estava separado para pregar, ele ficou os 4 dias só em pão e água, pastor. Pão e água. E ele ficava retirado assim, para não ter contato com visual, de olhar para nada e ninguém, ficava numa casinha, parecia um profeta. E ele detonou sobre o catolicismo. E eu, queridos, por dentro, estava possesso, endemoniado, eu queria pegar esse homem. Falei, esse cara está aqui, eles falaram para ele, esse cara está me confrontando. Esse cara está me confrontando, esse cara está me deixando nervoso. Só que o Senhor falou para mim na primeira noite, eu estava dormindo, e na primeira noite o meu quarto ficou muito branco, assim, branco. Eu achei que acenderam a luz, mas nós estávamos tão cansados que eu meti a boca. E cada 5 palavras minhas, 7 eram palavrões. Eu ficava sempre com crédito de palavrão, de tanto que eu falava. E eu meti a boca naquele quarto, falei, que droga de estar essa luz acesa. Aí o meu cara que ganhou para Jesus lá, o Fábio, falou assim, você é louco? Olha a hora que é que você está gritando aí, rapaz, que luz acesa. Eu falei, essa luz acesa aí do quarto, não tem nada aceso não, abre o olho. Eu abri o olho, estava tudo apagado. Eu falei, uau, o que é isso? Aí voltei a fechar os olhos para dormir, o quarto voltou a ficar um clarão. E eu não consegui abrir os olhos, porque eu comecei a ficar com medo. E aí Deus falou assim, ouça tudo que eu vou dizer. Então, quando eu estava lá querendo pegar o cara, porque o cara estava falando de mim, eu lembrei daquela voz. Quando alguma coisa em mim queria ficar nervoso, eu lembrava daquela voz. E aí, queridos, no último dia, eu durão de tudo, religioso, orgulhoso. A hora que o irmão falou na vigília do sábado para o domingo, aqueles retiros de carnaval começam na quinta, terminam no domingo, já na estratégia de levar para a igreja, e eu falando, eles estão fazendo tudo isso, que depois vão chamar para ir para o culto, mas comigo eles não vão ter nada não. E eu lá, eu durão. Aí quando o rapaz falou assim, então, queridos, agora que vocês já ouviram tudo isso, você quer entregar sua vida para Jesus? Eu falei, não, eu não. Minha vida já é de Jesus já. E eu fiquei lá, duro, por dentro de mim, aquela coisa assim, remorrendo assim, ó, se entrega, fala que sim, deixa eles orar por você. Eu não, esse bando de crente aqui vai querer me dominar agora? E eu, queridos, odiava crente. Até 2000 para 2001, eu odiava crente. Eu tinha um ódio mesmo de crente. E aí, então, o Senhor, no domingo, quando eu fui embora, coração fechado, quando eu estava chegando em casa, eu vi tudo que eu tinha feito contra meus pais, eu vi tudo que eu tinha feito contra minha família, tanto tempo que eu estava perdendo, quantas vezes tinha sido liberto de morte, tantas coisas, tantas enroscadas que eu já estava envolvendo meu irmão.
E eu peguei, fui para o culto, o pastor Wagner, que é o nosso pastor presidente, mudou toda a palavra, falou sobre a cruz. Quando ele falou, alguém quer aceitar a Cristo, eu saí correndo, derrubando cadeiras, me prostrei e chorava igual criança. O orgulho foi embora. Dali para lá, eu comecei a pedir, Senhor, eu escutava a pregação, falava, Senhor, eu quero ser igual Salomão, me dá sabedoria e conhecimento, não quero riqueza, não quero nada disso, quero sabedoria e conhecimento, que eu quero guiar um grande povo, porque se tem um grande povo que os homens têm ganhado na Bíblia, eu também quero. E aí o pastor Wagner procurando saber como ganhar as pessoas, mas cuidar delas, e aí o pastor indo para cá e para lá, e nós tínhamos os cultos caseiros. Aí um dia então ele pegou e veio com a proposta do MDA, e já foi um negócio doido, nós gostamos, aceitamos e fomos trabalhando, e aí Deus pegou e falou, nesse meio tempo, quem é você? É o nosso tema. E eu peguei e falei assim, Senhor, que confronto, né? Quem sou eu? Não, eu não perguntei isso, eu perguntei, quem é você? Porque se você parar para perceber, tem várias formas de responder isso daí. Você pode falar assim, eu sou um mecânico, sou um padeiro, sou um empresário muito bem conceituado, sou um pastor, não é? Sou um profissional, operador de produção, sou isso e aquilo, mas está. Agora, dentro de você, quem é você? Querido, se você entender isso, eu creio que vocês já ouviram isso, mas se vocês entenderem isso, eu creio que esse salão aqui fica pequeno. Fica pequeno. Porque é algo tão poderoso, querido, para o crente em Jesus, tão poderoso, que quando eu entendi isso daqui, a primeira atitude que eu tive que fazer era morrer diariamente. E aí, então, eu me coloquei em submissão e discipulado. Aí eu me coloquei em submissão dos meus sonhos, das minhas vontades. Aí eu me sujeitei a minha vida ao pastor Marcelo. Eu saía eu trabalhava com ele, eu ia para outro lugar, Deus falava, volta. Por 2 vezes eu saí, por 2 vezes eu voltei. Por 4 vezes ele me mandou embora, queridos, da empresa dele. Você já viu algum patrão mandar um funcionário 4 vezes embora? Pois o pastor Marcelo me mandou 4 vezes embora. Aí, ultimamente, eu falava para ele assim, pastor, não me manda mais embora não, que agora eu estou em tempo integral com o senhor aqui na igreja. Aí um dia pintando o chão da igreja com ele olhou para mim e falou assim, Ricardinho, eu já mandei você embora tantas vezes, né, filho? Nossa, umas 4 vezes mandei você embora. Eu falei, rapaz, agora você tem sorte que eu não posso mais mandar, né? Porque agora você é contratado pelo pai e tal, não posso mais mandar você embora. Mas essa aliança eu não quero que acabe mesmo, querido. Então, quando nós entendemos quem de fato o Ricardo muda tudo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 1. Enquanto isso, eu vou tomando água. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse altar, em cima desse púlpito, de tanta responsabilidade, de tantos homens de Deus que passaram já por aqui que eu vi, e outros que a gente sabe. E tudo isso faz parte dessa pergunta que um dia o Senhor me fez entender. Quem é o Ricardo? Aleluia, glória a Deus. Pode falar glória a Deus? Pode falar aleluia, não pode? Aleluia, glória a Deus. Fica à vontade aí, queridos. Vamos trabalhar, vamos falando junto. Então lá, João 1, versículo 11. Diz assim, veio para o seu e os seus não receberam. Veio para o seu e os seus não receberam. Quem são esses? Os judeus. Ele veio para o povo judeu. A princípio o projeto era eles. Aí então eles não o receberam. E olha que tremendo no versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, se eu perguntar para você, quem é você?
Quem é você? Quem é o teu espírito? Quem é a tua alma? Quem é o teu corpo? Quem é você? Qual é a pergunta que você tem que responder? Você é quem? Vamos falar mais alto. Você é? Nós somos filhos de Deus, querido. O mundo acha que todo mundo é filho de Deus e não é não, irmão. As pessoas, elas são criatura de Deus. Criação de Deus. Foram criadas por Deus. Ele nos fez. Mas existe uma condição super, mega, hiper especial. Aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus se tornam filhos. É cravado, é selado, é marcado, é registrado. E o filho tem o melhor do pai. Quando minha esposa estava grávida e foi uma luta a gravidez, quando o menino foi nascer, o Samuel primeiro, e foi uma luta lá no hospital. Quando ele nasceu, eu peguei ele no colo, eu chorava, porque eu falei, Senhor, parece que eu não mereço, parece que eu não sou digno. E ele voltou a falar, quem é você? Eu falei, tá bom, desculpa. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa natureza pecaminosa, ou até mesmo as trevas, tenta fazer com que nós mesmos nos diminuamos. Mas Deus não diminui nós não, queridos. Deus não nos diminui. Deus tem a gente por grande. Homens e mulheres com a glória dEle. Homens e mulheres filhos de Deus. Eu olho para o meu menininho, agora eu tenho outro de 6 meses, eu quero dar o melhor. Tudo de melhor eu quero dar para eles. Agora o objetivo meu e da minha esposa passa a não ser mais os nossos desejos próprios, mas é o desejo das crianças. Agora, se como homem eu penso assim, você imagina Deus o que Ele pensa de nós, querido? Você imagina o que Deus quer fazer com você, meu irmão? Você imagina o que Deus, o Criador, quer fazer com você? Você imagina quantas pessoas Deus não quer ganhar através da tua vida? Só que para isso tem um processo. Eu estou lá, o pastor não deixa eu mentir, querido. Eu estou lá caminhando com ele, a gente vai para Curitiba, um privilégio de ir para Curitiba. Primeira vez que eu peguei esse negócio chamado avião. Fui para Curitiba, querido. Cheguei dentro do avião, a mulher pegou e falou assim, você quer comer o quê? Eu falei, tudo que tiver direito. Aí ela deu lá o amendoinzinho, deu a Coca-Cola, e bem, pipi, daqui a pouco vai descer. Eu falei, ué, mas já? 42 minutos nessa atmosfera não existe, é muito rápido. E aí eu fui descer praticamente comendo quase. E chegando lá em Curitiba, e ouve toda aquela palavra, já fui para São Paulo, e ouve toda aquela palavra, e vem em Campinas, um café de pastores, que é um privilégio, é uma riqueza, é um negócio tremendo, e ouve as palavras aqui do café, aí tem lá, pela graça de Deus, mergulhando na visão, e recebe uma palavra, e aí, não vai, não acontece. Aí, a rede parece que não caminha, as pessoas parecem que não entendem o que você está falando. E aí Deus fala assim, quem é você? Ah, entendi, Senhor, tá bom. Então, no tempo certo, eu tenho a certeza que nós vamos dominar, nós vamos conquistar Sumaré, nós vamos ter, sabe quantos membros nós vamos ter só para aquela região do Pisserno, queridos? Mais de 10.000. Daqui a pouco, para o ano que vem, Deus está preparando um complexo para nós vamos ter obras sociais, nós vamos ganhar toda aquela região do Pisserno, que são mais de 33.000 pessoas, Sumaré vai ser ganho de vários lugares, a hora que o negócio estiver já estruturadinho, nós vamos começar a ir para outras regiões, para outros bairros, e tudo isso, porque a minha vida está entregue nas mãos do pastor, ele vai enviar como flecha para onde ele quiser. Eu e a minha casa, eu e os meus filhos. E que diminua eu e que Cristo. Amém, queridos? Porque não vivo mais eu, Gálatas 2:20. Então, se não vivo mais eu, estou crucificado, então bora lá, Deus. Porque eu sou filho. E o filho domina e conquista e tem o melhor dessa terra. E aí você fala assim, mas e aí? Abra sua Bíblia em Mateus 21 e 22, ele fala que você é filho, ele fala que você pode, ele fala que você consegue,
Ele te dá todo o direito, toda a autoridade para isso, e te dá a maior chave do universo, que abre todas as coisas, querido. O meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha família inteirinha, eu orando desde o início de conversão, eu falei, eu quero todos. Pai, mãe, irmão, irmã, cunhados, cunhadas, sobrinhos, tio e tia, primo e prima, por parte de pai, por parte de mãe, todos. E o Espírito Santo foi me levando no início da conversão, foi falando, foi evangelizando, foi falando de Jesus. O catolicismo, para a glória de Deus, por parte da minha mãe, já era. Não existe mais, queridos. Nem o espiritismo, irmão. Não tem, acabou. A mulher que era chefe lá, que tentou se opor, Deus levou embora. Há mais de 12 anos atrás, ela foi embora, levou embora. E o meu pai que falava assim, porque o pastor Marcelo, que é vagabundo, que é não sei o quê. Um dia liga e fala assim, ô Ri, o pai quer descer as águas. Será que o pastor Marcelo não desce as águas? E o pastor Marcelo tinha acabado de adquirir uma casa chácara para fazer batismo. Quem foi um dos primeiros que desceu? Sou Arnaldo. Logo depois, meu sogro veio em mim. E quando eu fui pedir para casar com a minha esposa, meu sogro falou, eu quero ser seu filho. Aí já é demais. Quer casar com a minha esposa, a minha filha? Com a minha esposa não. Quer casar com a minha filha? Pode casar, porque daí é a decisão dela. Mas ser filho já é demais. Eu falei, eu oro para que meu sogro e minha sogra sejam meus pais. Da mesma forma que a minha esposa seja filha da minha mãe e do meu pai. Não, isso aí é demais. Passados anos, passado o tempo, aí meu sogro foi cometido de um AVC. Quem está lá ajudando, quem está lá amando, quem está lá cuidando, quem está lá pagando um preço, quem está falando de Jesus, quem está orando, quem está não sei o quê, e tudo para a glória de Jesus Cristo. Aí um dia eu escuto na hora do almoço, olha, agora a gente tem que falar, não dá mais para segurar. Mas o Ricardo, para nós, às vezes faz mais que os nossos filhos. É um filho para nós. Irmão, nasceu para vencer, Rodolfão. Então tem que ter postura e tem posicionamento. E Mateus 21, 22. Mateus 21, 22. Olha o que vai dizer aí. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Olha o que a Bíblia diz. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Está dizendo que é algumas coisas, ou está dizendo que é parcial, ou está dizendo que vai pensar? Como está dizendo aí? Meu Deus, eu tomo posse desde quando eu entendi. Eu falei, não, peraí. E tudo? Então eu quero, Senhor, casa, carro, esposa bonita, esposa maravilhosa, filhos maravilhosos. Eu vou contar para você aqui em 5 minutos testemunho. Eu estava com 28 anos, eu não queria casar com 30. E eu me dediquei, o pastor sabe disso, eu tinha um receio também de casar, por causa do desespero que era a minha família. Depois eu dediquei, não fiz faculdade, não fiz nada e fui servindo a Jesus. Mas aí comecei a ficar já com uma certa idade e falei, eu quero casar. E os meninos perguntaram com quem, eu falava o nome da Viviane, trazendo a existência, falava o nome dela, que eu casaria com ela, e hoje nós estamos indo para janeiro agora, 8 anos de casado e com 2 filhos. Então, queridos, assim, é lógico que teve a escolha dela, mas eu percebi que foi uma direção de Deus. Porque Deus, o Pai, Ele fala com o Filho. Para a glória de Deus, caminhando com Deus, servindo a Jesus, e sendo muito bem cuidado pelo pastor, Deus levanta um irmão e pega e fala, olha, Deus falou para mim, eu quero que você vá e compre uma casa, que eu vou te dar. E nós escolhemos a mais simplesinha, mais da hora, assim, nosso gostinho e tal, mais simplesinha de tudo. E aí a casa estava 70 mil cruzeiro. E aí ele falou, mas não é, vai ter que fazer um monte de coisa nela, é melhor achar outra? Eu falei, não, os dois gostou e nós gostamos e tudo bem, essa daqui mesmo. E aí era o valor do terreno a casa, compramos. Aí Deus faz o camarada acordar pela madrugada e fala assim, agora reforma. Entramos na toda a reforma da casa. A casa começou a ficar lindinha, maravilhosa. Aí Deus pega e fala para ele, sempre acordando ele de madrugada, e fala, dá o melhor por dentro. Aí deu o melhor revestimento, os melhores pisos.
E eu admirado vendo aquilo acontecer. Eu falei, Jesus. E o negócio acontecendo. Quando estava daquele jeito, eu falei, amor, mas os móveis aí tem que ser de primeira agora, né? E como que vai ser de primeira? Mas nós vamos na humildade. Pega lá os da Casa Baiana, que não desmontar, põe ali, boa, pronto, né? Trouxemos da outra casa. Quando foi para trazer da outra casa, ele falou assim, não. Dá tudo que vocês têm lá para alguém que precisa, que Deus mandou dar a casa inteira imobiliada. Para a glória de Jesus, querido. Servindo no reino, trabalhando, querendo ganhar almas, louco por Jesus, louco por pessoas, apaixonado pelo Evangelho, sendo leal, queridos, à liderança, sendo submisso à liderança. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. E para finalizar, voltando lá em João, volta lá em João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. Então aqueles que creram em Jesus não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... Então, queridos, Deus pegou o Ricardo, que tinha nascido do Arnaldo e da Maria, fez de novo, tudo novo por dentro, colocou a sua essência, colocou do teu espírito, colocou da sua grandeza, colocou tudo quanto é sucesso, tudo quanto é vitória, já deixou tudo certo. Agora o Ricardo vai viver diferente? Não pode. Ou seja, você não pode viver menos do que Deus quer. Por isso que assim, o pastor vem e dá aquelas reuniões que de repente parece que é a faísca, né, Lucas? E vem aquelas reuniões, parece que é uma faísca, você sai, sabe, se chora, se ri. Mas depois você fala assim, é de Deus, é isso mesmo. Vamos conquistar mesmo, vamos para cima, vamos fazer. Não tem nada de mimimi, nem blá, blá, blá. Lá foi combinado de Sumaré, não tem mimimi, blá, blá, blá. Quando tem mimimi, blá, 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 uma vez quando eu estava lá em Curitiba, eu escutei o pastor Geraldo falando assim, lá em Santarém, eu era chamado de Veloso. Porque lá em Santarém tem uma estátua na praça que tá, o camarada está assim. Então, quando eu chegava numa determinada rodinha, escutava alguém falar do pastor Eibe, eu falava, eu vou contar para o Eibe. E lá em Sumaré eu falei, agora eu sou Veloso. Qualquer coisinha que eu escuto, eu falo assim, vou contar para o pastor Marcelo. Verdade? Quando eu vou contar para o pastor. A minha rede uma vez começou a falar um monte de coisinha contra a MDA, não sei o quê. Eu falei assim, eu vou chamar o pastor aqui, ele vai vir aqui agora. Não é por aí. Não é por aí. Não pode, queridos, não pode dar lado para Satanás, não pode dar lado para o diabo, não pode deixar o irmão deixar de ser quem ele é. Tem que ajudar ele a ser quem ele é em Deus. Quem é você em Deus? Nós somos filhos, e como filhos nós somos discípulos, somos mais que vencedores. E olha ainda para acabar. João, abre aí em 14, capítulo 14. Eu preciso ouvir um glória a Deus depois que a gente lê isso. Se quiser jogar a sua cadeira e não acertar em ninguém, você não pode ficar comum depois que você escutar isso aqui, não. Se o pastor já falou, então, que é testificação, daí você tem que dar um glória. João, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 12, diz assim. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e as outras maiores fará. Você entendeu isso? Aquele que crê em Jesus fará obras que Jesus fez, ainda fará maior. Meu Deus, querido, a Bíblia é de Hollywood? A Bíblia é conto de fada? Ela é uma verdade? Então abre sua mão e fala assim, eu quero, eu tomo posse. Meu Deus. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
se amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe quais são os mandamentos de Jesus, querido? Ame a Deus de toda a tua força, todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e ama o próximo como a si mesmo. Você vai cumprir toda a Bíblia, você cumpre os 10 mandamentos, você faz a vontade do Pai. E o poder de Deus é sobre você, querido. Deus está liberando, nós vamos enxergar, a sombra nossa vai curar as pessoas, querido. Esse tempo vai voltar, irmão. Porque a igreja está voltando à palavra, à Bíblia. Não tem o que os outros falam, é o que a Bíblia fala de você, meu irmão. Eu e você somos filhos de Deus. Amém? Se faremos o que Ele fez ainda maior, você acha que eu vou querer menos? Quando eu vou em velório, eu olho assim e falo, Senhor, Pai, eu não quero criar escândalo, mas eu vou encostar no caixão, eu vou pedir para levantar. Pergunta para o pastor Marcelo. Depois eu questiono com ele assim, pastor, por que será que Deus não está ressuscitando assim? Eu fico meio encabulado isso daí, igreja. Eu até falei esse tempo atrás para ele que eu não vou mais em velório, não, só se for ofício. Se ele falar, Ricardinho, vai lá, faz um velório, porque eu já fiz velório, fiz aniversário, fiz de tudo, já chorei, já ri onde tinha que chorar e já chorei onde tinha que rir. E glória a Deus, mas eu não aguento. Porque no velório que era para ser ali, a pessoa faleceu, era um irmão em Cristo, era para ser festa. Porque ela já foi antes que nós. Ela foi até caruda de antes que nós para o pai. Não era para ser assim, era para ir junto. Mas tudo bem, foi antes, então ora, vamos lá, vamos enterrar, vamos continuar a viver, né? Aí fica, queria ir junto, queria ir junto. Meu Deus, Senhor, ainda bem que Deus não leva em consideração, né? Não, ainda bem que não leva em consideração isso aí. Era para mim, está no seu lugar. Tudo bem, aí eu fui no velório de uma criancinha, falei, Senhor, Deus, coloquei a mão na criancinha, Pai, eu ordeno agora. Diz assim, eu ordeno agora a vida sobre você. Eu tenho fé, levanta em nome de Jesus. Obras maiores, levanta. Mas seja feita a vontade do Senhor. Se não levantar, então, porque o Senhor não quer. Se levantar, eu não vou correr, não. Por que nós não oramos em velório? Porque tem medo, né? Fala assim, vai que levanta. Deus o livre. Deus o livre o quê, irmão? Obras maiores. Jesus chegava num velório, ele acabava com o velório. Ué, eu tô louquinho para chegar no velório, pastor Valdomiro. Acabar com a festa. Eu quero que venha fantasma, que venha a Globo e falar assim, não foi eu não, foi Deus. Foi Deus. Não quero glória nenhuma para mim, é para Deus. Eu estou louquinho para acabar com a festa. Agora o hospital, vou contar uma coisa para vocês. Chama eu e o pastor Marcelo, é a vida ou a morte mesmo. Pergunta para ele. Fui uma vez orar com meu sogro. A médica falou assim, você é filho? Eu falei, não, por consideração, sou genro. Ele é o filho. Ah, tá, porque nós parecemos muito. Meu sogro parece muito comigo, a minha esposa também, parecemos irmãos, só que ela é linda, a parte linda. Aliás, eu vou contar uma coisa aqui, só para vocês entenderem assim, nunca chama ninguém de feio, tá, irmãos? Porque no mundo tem pessoas lindas e eu não considero ninguém feio, eu considero engraçado. Tá bom? Porque se fosse todo mundo lindo, pensou que a harmonia que ia ter na rua? Nossa, olha que lindo, olha aquele que lindo. Aí quando você vê um face... Meu Deus do céu, você veio, né? Então é harmonia, certo? E aí assim, deu certo, eu e minha esposa, você olha, você vê a parte linda e depois fica para você, guarda para você o que você pensar de mim, tá bom? Vamos lá. Aí cheguei lá, chegamos no hospital, seu sogro, infelizmente a medicina não pode fazer mais nada, deu um AVC muito forte, a tendência é ir piorando, e ele pode vir a falecer a qualquer momento. Nós repreendemos isso daí, nós aceitamos e deixamos no tempo de Deus. Meu sogro está indo para 4 anos que ele teve AVC. Está vivinho, está com um pouquinho de dificuldade do lado esquerdo, mas se ele tivesse um pouco mais de vontade, mais um pouco de ânimo, ele já estaria andando também. Mas se ele pula numa piscina sozinho, queridos, ele anda na piscina naturalmente. Então, amém. Só que em contrapartida, tinha um senhor Roberto, na cama do hospital, a filha dele estava esperando que eu fosse orar com ele,
E eu não conseguia. Naquela noite eu falei, daqui a pouco, saindo daqui, a Viviane vai lá ver. Quando eu fui ver o seu Roberto, que era o pai da Paula, que era amiga da Viviane, que era uma amiga minha que eu conhecia há muitos anos, eu não sabia que essa menininha que quando eu conhecia, que era pequenininha, era a moça, hoje já grandona, era aquela menina e nem que era o pai dela. Ele estava irreconhecível. O seu Roberto, eu conhecia ele há uns 15 anos mais ou menos. Ele teve AVC, ele teve derrame, teve um monte de coisa e estava se já definhando já. E aí eu peguei na mão dele e falei, seu Roberto, eu creio em Jesus, que ele é poderoso e ele cura e ele ressuscita. Só que antes de ser curado e ressuscitado, o melhor para o Senhor é ter a vida eterna. Então, como o senhor não pode se movimentar, segura na minha mão aqui, eu vou segurar na sua mão, se o senhor conseguir apertar, conforme eu falar, você responde, ok, seu Roberto? Seu Roberto, a Bíblia diz que todo aquele, em Romanos 9, 10, diz assim, se com a boca confessar e com o coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Ou seja, você vai confessar com a boca aí com gesto, e com o coração você acredita, crê que o senhor vai ser justificado de todos os pecados da tua vida. Amanhã o senhor sai daqui, ou para ir para casa ou para ir com ele. O senhor faz isso sem ter medo e com felicidade. Ele começou a chorar, fez o sinal na minha mão, e no outro dia nós estávamos velando ele. Aí você fala, morreu? Não, ele foi promovido, foi para Deus. Antes de morrer, Deus o levou lá, camaradinho de carne e osso, mas que Deus falou quem eu sou, né? Quem é o Ricardo, que acreditou nisso, que não se intimidou, foi lá, para a glória de Deus, o homem está lá onde? Na alegria. E já teve situações também, de pessoas que estavam já à beira da morte, tanto o pastor Marcelo, quanto eu, quanto outros irmãos da igreja, a gente faz lá, de tripas dos corações, e Deus também deu mais tempo de vida. Tem bastante testemunhos mesmo. Só, queridos, que isso tudo é de acordo com quem você acredita. Quem é você? Quem é você? Porque se eu falar aqui, animar vocês, fazer dar risada, mas se você não acreditar quem é você, então você precisa crer. Primeiro, você é filho de Deus. Então repita assim, eu sou. Aí você é mulher, filha, né, ok? Eu homem, filho, você mulher, filha, amém? Vamos lá então. Então, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu vou conquistar Campinas, toda a região, o estado de São Paulo, o Brasil, a nação que eu pisar, eu vou conquistar para Jesus. Eu farei obras maiores para a glória de Jesus. Por que eu farei? Porque eu sou Jesus na terra. Ele está dentro de mim. Eu sou representante dele. Então, Pai, eu creio. Usa-me para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse privilégio. Eu quero um dia escutar o teu nome fazendo fama. Amém? Não pensa você não, porque Deus trabalhou muito comigo, porque eu era orgulhoso, então eu fiquei com medo de me aparecer, e Deus falou assim, não é você está confundindo. Você vai crescer, mas eu estou me aparecendo. Sou eu que estou aparecendo. Mas é necessário que aconteça isso. Que aconteceu com Abraão, aconteceu isso com Davi, aconteceu isso com Paulo, senão Deus não deixaria nome na Bíblia. Amém? E vai acontecer com você, vai acontecer com o nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém?